Dificilmente a polémica de Luís Neves e das pessoas que o cercam se poderia adensar mais. Mas no dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia do Sol em que é demonstrado que a empresa familiar de Luís Neves, que é a empresa que a mulher do ministro terá criado, está neste momento também ela na mira do fisco. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a empresa familiar de Luís Neves na mira do fisco, a empresa que a mulher do ministro criou, recebe turistas num dos montes alentejanos, mas não tem imóveis a seu nome. As contas também não batem certo, apesar do capital social perdido, continua a funcionar. A empresa da mulher do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, que trata de negócios de alojamento local num dos montes da família, não é proprietária do imóvel e está a explorá-lo em regime de comodato, isto é, através da cedência gratuita, o que, segundo fiscalistas consultados pelo Nascer do Sol, é considerado pela autoridade tributária como uma situação que faz soar alarmes, pode indicar fuga de impostos. E, portanto, eu neste momento não consigo perceber quais as condições políticas de Luís Neves para continuar, não tem qualquer tipo de legitimidade. Luís Neves, no meu entender, acabou enquanto ministro. Agora, por outro lado, nós também temos que pensar em duas coisas que são essenciais para compreender este caso e para as quais não temos resposta e provavelmente não teremos tão cedo. Como é que estas polémicas por parte da Polícia Judiciária começaram a sair no momento em que ele abandona a Polícia Judiciária? Ou Luís Neves fez inimigos internos e agora estão-lhe a fazer a cama divulgando pouco a pouco estes escândalos, o que da minha parte ainda bem que estão a ser divulgados, porque nós temos que saber a verdade sobre os governantes e sobre a conduta dos mesmos, seja ela legal, seja ela moral, ética. Mas por outro lado temos que perceber que aparentemente a Polícia Judiciária tem informações na sua posse que estão a ser disponibilizadas de forma faseada para fazer a cama a Luís Neves, não é? Porque estas informações, segundo alguns órgãos de comunicação social, vieram também a público por fontes internas da Polícia Judiciária. E nós sabemos disso. Portanto, ou estão a fazer a cama ao seu ministro, o que, se têm razões para tal, acho muito bem que o façam, porque nós não temos que andar a não saber sobre os temas, mas por outro lado, como é que isto está a acontecer e por que timing? E aparentemente pode-se utilizar a informação da Polícia Judiciária para fazer a cama a determinadas pessoas? Não sei. Isto é uma pergunta que tem que ser feita. Por outro lado, bem sei que o Partido Socialista, há 2 dias atrás, já veio a público falar sobre este tema e pedir explicações ao seu ministro, mas eu pergunto qual a justificação prática para que os partidos estejam de forma tão tímida a pedir explicações num caso tão flagrante como este. Porque eu até admito que se possa pedir a cabeça política do ministro da Educação, sem dúvida nenhuma, e o Partido Socialista foi perentório nesse pedido. Agora, no caso do Ministro da Administração Interna, que temos praticamente uma polémica adicional por dia, o Partido Socialista estava tímido a fazer críticas. Só me leva a pensar uma de duas coisas. Ou Luís Neves tem informações para queimar a liderança e as pessoas que cercam a liderança do Partido Socialista, e se ele cair não vai sozinho. Essa é uma das opções. Ou a segunda é: estamos a falar de pessoas que se relacionam em espaços de poder oculto, nomeadamente a maçonaria, e que, portanto, não vão atacar outros membros da Irmandade. Parecem-me ser as duas opções disponíveis e digo-vos, nenhuma delas me agrada, enquanto cidadão livre português. Mas, enfim, vamos ver o resto da notícia. Uma vez que os montes são da família e a empresa também o fisco considera que o comodato num negócio do próprio com o próprio, o que geralmente lança sinais de alerta. Existe a agravante, neste caso, de o comodato não ter sido reduzido a escrito, como atestam as contas da empresa. Nestes casos, as finanças podem recorrer a cláusulas anti-abuso previstas na Lei Geral Tributária para impedir eventuais fugas ao fisco. É que, apesar de estar tudo em família, à luz da lei, trata-se de pessoas jurídicas e fiscais diferentes, entre as quais não são permitidos favores, e o favor aqui é ter à disposição um imóvel gratuitamente. A empresa em causa é a AL Campos, que tem como gerente e sócia única Ana Lúcia de Campos Neves, casada em regime de comunhão de adquiridos com o ministro que foi diretor nacional da Polícia Judiciária entre 2018 e 2026, antes de ser chamado ao governo, portanto 8 anos, e é importante nós pensarmos neste caso também
também como um caso semelhante a Luís Montenegro. Não sei se vocês estão lembrados, mas no caso de Luís Montenegro falava-se também da Spinum Viva, em que o próprio tinha transmitido a responsabilidade enfim, a responsabilidade genericamente e legalmente tinha transmitido a empresa, mas acho que a empresa supostamente era da mulher e por isso é que não tinha sido declarada, mas estava casada em comunhão de bens adquiridos. Ou seja, basicamente a empresa já lhe pertence no fundo e portanto tem que ser declarada a autoridade tributária quando estas pessoas assumem cargos públicos e não pode haver calapsos. Quer dizer, isto é uma brincadeira. Não sabem o que é que iam declarar, recorrem a um contabilista. Quer dizer, meus amigos, têm isto para declarar, o que é que o meu amigo tem, em que regime é que está casado com a sua mulher, e no caso de Luís Montenegro ainda mais grave. Mais grave na medida em que Luís Montenegro é jurista. Esta é a formação de Luís Montenegro. No caso de Luís Neves, é que neste momento, se vocês pensarem bem, de todas as polémicas que são públicas em relação ao ministro, à empresa familiar ou atrelados e conteúdos químicos do atrelado, vamos manter a coisa neste registro, se nós pensarmos neste momento, a piscina já são pinners, como diz o JJ, não é? Se nós pensarmos na piscina-tanque, é uma piscina ou é um tanque, é consoante a altura, mas pediu autorização à Câmara ou não, o que nós sabemos é que se ele construiu uma piscina ilegalmente, ou um tanque ilegalmente, ou o que quer que seja, a Câmara procede à demolição, ele paga a multa e a coisa está resolvida. Estamos a falar de um processo administrativo que na prática iria ser resolvido desta forma. Agora, isto são coisas muito mais graves, a possibilidade de fuga ao fisco, etc., que é uma possibilidade remota. Eu não estou a dizer que é garantida tão pouco. Luís Montenegro, a sua mulher e a empresa terão todo o espaço para se defenderem, se houver caso, nem sei se vão abrir caso, se não, estou apenas a seguir e a cingir-me à notícia do Sol, mas no caso de uma hipotética alegada, não sei se aconteceu, se não, isso a autoridade tributária não me cabe a mim decidir ou verificar, seguramente, mas neste caso em concreto estamos a falar da possibilidade de fuga de impostos, estamos a falar de um atrelado que supostamente tinha desaparecido em dezembro de 25, aparece nas mãos deste senhor da Constru Barcelos, mas depois afinal já tinha sido assinado por Luís Neves e tinha sido pedido pela Marinha. Quer dizer, isto está a dar umas voltas inacreditáveis, e uma coisa é certa, independentemente dele ser ou não inocente, Luís Neves no caso, ele não tem condições políticas para continuar, e não estou a falar de estatutos judiciais e de resultados de processos, estou a falar de condições e de autoridade política para exercer o cargo de Ministro da Administração Interna, que não é uma pasta, a pasta da Administração Interna não é pera doce, e portanto é importante falarmos sobre isso. A atividade de alojamento local deveria estar no nome pessoal da mulher do ministro, pagaria IRS pelo arrendamento que faz a turistas, uma taxa que poderia chegar a 40% por cada fatura emitida, explicou um dos fiscalistas. É precisamente este facto que lança o alerta nas finanças. Na situação atual, como existe a AL Campos, há apenas lugar para o pagamento de 15% de impostos em sede de IRC. Portanto, é a diferença entre pagar 15% e 40%. Eu bem sei que os impostos estão elevadíssimos em Portugal, pagar 40% pelo que quer que seja de impostos já é algo absolutamente indescritível, mas os impostos, estando elevados, são para todos, e portanto eu acho muito bem que os impostos se diminuam e que os impostos associados ao trabalho devam ser tendencialmente zero. Agora, temos que perceber que não é impostos para uns e impostos para outros, e isto é uma brincadeira de todo o tamanho. E, portanto, basicamente é isto que temos no dia de hoje. Estamos a falar de uma possibilidade grave, novamente, mais uma polémica que adensa a situação do Sr. Ministro da Administração Interna, que ontem já não tinha condições políticas para continuar, hoje muito menos. Não estou a falar de responsabilidade legal ou criminal, não é disso que estou a falar, não me cabe a mim fazer esse tipo de acusações, tirar esse tipo de conclusões. O que seguramente me cabe a mim, enquanto eleitor português, enquanto parte desta nação, é dizer: o Sr. Ministro não tem qualquer autoridade ou condição política para continuar, tem que abandonar o cargo ou ser demitido, e Luís Montenegro está a ser autor de uma cobardia sem nome neste momento. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Têm-as nas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.